Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita alegria que chegamos por aqui, mais uma vez, para trazer-lhes uma palavra de Deus para o seu coração. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nesta oportunidade, queremos pontuar alguns pontos interessantes sobre a vida do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos estar aqui fazendo menção de uma lição antiga, sobre a questão do Evangelho de João. Observamos que João, o apóstolo, no capítulo 20 e versículo 31 do seu Evangelho, declara o propósito de escrever a biografia de Jesus Cristo, oferecer evidências que comprovam a natureza da missão do Filho de Deus. E realmente, os 14 primeiros versículos desse livro constituem o prefácio, o qual anuncia a divindade de Jesus e apresenta 3 grandes ideias, as que percorrem todo o seu evangelho: a revelação do Verbo, do versículo 1 ao 4, a rejeição do Verbo, versículo 5 até o versículo 11, e a aceitação do Verbo, versículo 12 e versículo 14. Todos esses versículos estão aí no capítulo 1 de João. A revelação do Verbo, aí nós temos a revelação de Jesus. No princípio era o Verbo. Esta expressão nos remete a Gênesis 1 e 1, que registra: no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo prossegue e nos declara que na época da criação o Verbo já existia. Jesus aqui é declarado Deus, é declarado divino, quando João está dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí nós observamos também que o Verbo estava com Deus, significa que havia uma eterna comunhão entre o Pai e o Filho, e o Verbo era Deus. Agora, João também, ele declara com clareza a divindade do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E o Verbo era Deus. O evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, esclarece-nos que o Verbo não é o Pai, mas ambos são uno quanto à sua natureza, mas distinto quanto à sua personalidade. Aqui entra claro, então, a doutrina do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui temos a missão de Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que vem ao mundo com um único propósito: resgatar a raça humana. Agora, por intermédio da palavra, nós nos comunicamos com outras pessoas.
Através dela exprimimos nossos pensamentos e sentimentos. Conhecemos melhor alguém, retratamos seu caráter e a sua personalidade. Quando ele se manifesta através dos sinais vocálicos que constituem nosso idioma, da mesma forma, a palavra ou o verbo, tradução bíblica em português que refere a Jesus Cristo em sua vida na terra, exprime a inteligência, a vontade e o poder de Deus. Portanto, o Criador revela seu desejo e propósito através de seu Filho, a expressa imagem da sua pessoa, conforme lemos em Hebreus capítulo 1 e versículo 13, quando o autor, o escritor João, refere-se a Jesus, o verbo. Então verbo é palavra, é a expressão de um pensamento. Quem é Jesus? Ele é a revelação plena do pensamento de Deus, do amor de Deus para com a humanidade caída, para com a humanidade perdida, o amor de Deus para com o mundo, né, que estava totalmente em trevas, mergulhado em trevas. Mas Jesus Cristo vem para ser o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. E observe que João, ele continua dizendo no versículo, aqui ele continua na sequência, todas as coisas foram feitas por ele. E aí Hebreus 1 e 2 lemos, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Este era o pensamento de todos os discípulos após a ressurreição de Cristo. Até então eles tinham suas dúvidas, mas quando viram por diversas vezes durante 40 dias em que ele apareceu